TV Cidade 10 está no auditório da Unipampa, onde acontece a abertura da segunda semana da Consciência Negra. Hoje aqui acontece uma palestra e eu estou com o palestrante desta tarde e noite, o ex-árbitro, hoje comentarista de arbitragem, Márcio Chagas da Silva, que veio diretamente de Porto Alegre para participar desse ato, Márcio. Um convite que lhe foi feito e você, com bom grado, está aqui para brilhantar a nossa Semana da Consciência Negra em Santana do Livramento. Satisfação, TV Cidade 10. Satisfação pelo convite feito, né, de poder participar desse evento, vir a Santana do Livramento para debater um assunto sobre a historicidade, né, do negro no Brasil, né, e grato por ser lembrado também de vir participar aqui, né, já que sair de Porto Alegre para vir a Santana do Livramento só poderia ter sido numa oportunidade como essas, e espero que o assunto seja debatido e abordado de uma forma onde as pessoas se interessem e possam também, né, sair daqui com algum entendimento e até tentar levar adiante tudo que for debatido desse assunto de hoje. Agora você, Márcio, a nível de Rio Grande do Sul e até de Brasil, se tornou um símbolo de combate não apenas ao racismo, mas a todo tipo de preconceito. Como é que você está lidando com isso, com essa repercussão negativa, claro que o fato teve, mas positivamente o seu posicionamento perante a isso tudo? Para mim até uma surpresa, né? Até porque quando eu me manifestei contrário ao que aconteceu lá em Bento Gonçalves, eu não imaginei a repercussão que fosse ter. Mas parece que só abriu, né, uma determinada ferida que tinha no nosso país com relação a esse assunto, que é o racismo no futebol, que é uma coisa muito forte, consequentemente o racismo em todos os segmentos sociais. Mas não me sinto um líder, né? Eu me sinto um cidadão comum que teve a oportunidade de poder se manifestar publicamente. E isso que foi o grande diferencial, porque eu particularmente trabalho com esporte, cubro futebol há muito tempo, e a gente vê esse tipo de situação acontecer várias vezes, com até outros profissionais da arbitragem que se omitem ou que deixam passar, quer dizer, e você se posicionou, você foi atrás dos seus direitos, se posicionou, e por isso que esse fato teve a grande repercussão. E a sua postura, especialmente, perante a isso, Márcio. Pois é, o que normalmente acontece, e muito vem em função do dito sistema, né, das pessoas aceitarem esse tipo de ofensa, esse tipo de falta de educação, né, por temer as futuras consequências que possam acontecer em função de uma manifestação contrária. No meu caso, eu entendi que a minha honra estava valendo acima, né, de qualquer manifestação, qualquer tipo de retaliação que pudesse acontecer. E eu acho que foi o que fez essa tal diferença que o pessoal tanto menciona, né, que normalmente as pessoas se calam e têm um determinado medo de levar adiante porque sabem que futuramente uma consequência pior pode acontecer. Agora, de lá para cá, como é que você sente isso tudo que aconteceu, essa discussão nacional que se deu em torno da questão do racismo no futebol? Não apenas com o Tinga, mas a sua situação também. Esse quadro, pelo menos, começou a ser discutido, que já que para uma mudança ainda nós temos que caminhar bastante. Foi dado um primeiro passo, né? As pessoas começaram a se manifestar, começaram a se mostrar contrária a esse tipo de covardia que acontece, e as punições começaram a aparecer também. Eu acho que é um passo muito importante para que nós possamos futuramente tentar minimizar esse tipo de atitude, como tu disse no início, que acontece seguidamente com outros profissionais, não só com a arbitragem, mas até com jogadores, pessoal da imprensa, com preconceito que acontece seguido, com negros, com mulheres, com homossexuais, com todas as pessoas que são diferentes, né? E eu acho que deu para dar uma sacudida nesse ano de 2014 com esse tipo de manifestação. Agora, a sua palestra aqui, essa tarde e noite, para esse público que vai vir aqui, eu gostaria que você fizesse um breve relato do que você aborda nessa sua palestra e o que você passa de mensagem para o público que vai vir nos assistir aqui nessa Semana de Consciência Negra. Na realidade, eu vou falar um pouco da minha vivência como árbitro, né, como professor de educação física, como cidadão, e tentar deixar, né, uma reflexão sobre o convívio que a gente tem tido normalmente na nossa sociedade,
que no meu entender está completamente equivocado. A gente está num período de comercialização, de capitalismo, e a gente está esquecendo do mais essencial, que é a parte humana, saber respeitar o cidadão pelo que ele é, e não pela cor da pele, e não pelo que ele tem. Então vai partir desse assunto aí, o assunto de hoje à noite. Agora, nós enquanto sociedade, Márcio, até quando você acha que a gente precisa evoluir para esse tipo de coisa acabar e vai haver uma igualdade, né, entre seres humanos, o que aliás é natural, isso é uma coisa divina, a igualdade entre as pessoas, né? A cabeça do ser humano é que muda tudo isso. O que tu acha que venha a acontecer para que, enfim, acabe essas questões de discussão racial, de preconceito sobre os mais diversos assuntos e nós passamos a nos tratar como seres humanos iguais como somos? Focar a criança, eu acho que é quem pode mudar todo esse quadro, né? A gente como adulto já tem determinados vícios e determinados preconceitos, né, pré-estabelecidos socialmente, mas eu acho que a criança vem pura, né, é o que pode daqui a uns anos modificar esse quadro, porque quando a gente nasceu e cresceu, a gente não tinha preconceito algum, a gente foi adquirindo isso com o passar dos tempos e o que a gente via dentro de casa. Então tentar modificar, né, plantar uma sementinha para que daqui a alguns anos isso possa modificar esse quadro e as pessoas consigam viver harmonicamente. Agora você, enquanto profissional de arbitragem, chegou no momento da sua carreira de ser o principal árbitro do Brasil, aspirante à FIFA, e de repente aquele fato de Bento Gonçalves acabou criando um outro aspecto da sua carreira e acabou amenizando, eu acho, na minha opinião, porque você ainda tinha, se eu não me engano, mais 10, 8 anos de carreira como árbitro por idade. Aquilo acabou antecipando uma aposentadoria na arbitragem? Pesou também. Não foi só aquilo ali. Eu acho que já vinha descontente com algumas outras situações que infelizmente acontecem nos bastidores da arbitragem, que às vezes não prevalece a qualidade, sim os apadrinhamentos que tem em todos os segmentos, e na arbitragem não é diferente, mas culminou com tudo aquilo que aconteceu também em Bento Gonçalves, né? E um temor da minha família que fosse acontecer novamente, um certo cuidado da minha parte, já que quando a gente se torna pai, a gente pensa duas vezes em determinadas atitudes e até no que se vai fazer, né? Então, quando surgiu o convite através do grupo RBS para eu virar comentarista de arbitragem, eu sentei, conversei com a minha mulher e a gente chegou no consenso se valeria a pena continuar, né, ou de repente passar por tudo aquilo novamente, e eu cheguei à conclusão de que minha história dentro do futebol profissional já tinha findado, não teria mais por que insistir em algo que não iria ter mais frutos tão positivos como eu imaginaria. Agora, a questão você falou do apadrinhamento em arbitragem, como acontece em várias outras áreas, no futebol existe muito isso. Quando é que a arbitragem vai se profissionalizar, Márcio? Quando é que os árbitros, os sindicatos, os departamentos das arbitragens, das federações vão lançar um movimento para a profissionalização do árbitro? Que esse é um caminho para o árbitro ter o devido valor, né, que ele tem dentro do futebol e, acima de tudo, lutar por direitos como esses que você está colocando. Quando o departamento de arbitragem for desvinculado da federação e puder andar sozinho, né? Enquanto ele estiver vinculado dentro de um sistema, ele não vai conseguir ter essa autonomia nunca, porque às vezes os clubes filiados têm muito mais peso do que um profissional da arbitragem, e aí o profissional da arbitragem é a parte da corda que arrebenta mais fácil. Então, enquanto o árbitro não tiver essa autonomia, continuarão acontecendo situações como a que aconteceram comigo ou outros colegas que são agredidos e o TJD encara como uma questão normal, e o sindicato não consegue se posicionar de uma forma firme para reverter esse tipo de situação. Agora, falando um pouco da sua nova atividade, já se acostumou com esse bichinho aqui da frente? Como é que está a atuação na condição de comentarista de arbitragem? A diferença entre as duas atividades, dentro e hoje você fora do campo, acompanhando e analisando os seus companheiros, seus ex-companheiros. Hoje é muito mais difícil, né? Porque eu tenho o recurso da câmera, e com recurso eu não posso errar. Então eu tenho que ter uma opinião muito mais concisa, mais forte e precisa, né? Dentro do campo de jogo, não que eu pudesse errar, mas eu tinha frações de segundo para tomar minha decisão. Às vezes poderia ser equivocada, mas muito mais vezes acertadas, né? E já estou ambientado,
O início foi bem difícil, até porque olhar para a câmera e ver só aquele buraquinho e saber que eu estou passando uma informação para milhares de pessoas é bem diferente do que eu estar conduzindo uma partida sem ter a preocupação de estar passando informação para quem está me assistindo. Mas eu me sinto hoje bem mais adaptado, já são 6 meses nessa nova função. Hoje eu me sinto num nível regular para bom no meio da imprensa. Agora, você tinha dimensão de quando estava dentro do campo, o quanto o árbitro é observado por todos e recai sobre ele uma responsabilidade, inclusive, acima da sua questão humana, inclusive, né? Porque são 300 câmeras esperando um erro do árbitro para ver a discussão depois na segunda-feira. Já. Quanto a isso, eu já tinha a ideia, né? Até porque quando eu vou comentar algum jogo, principalmente de árbitros que são meus amigos, conhecidos, eu tenho que ter todo um cuidado, até para não atingir a pessoa, falar do profissional que está ali atuando, né, de eventuais equívocos que ele cometa na partida e até enaltecer os acertos. Mas quanto ao conhecimento dessa dificuldade que o árbitro tem dentro do campo, eu passei por isso durante 15 anos e hoje eu tento, né, ser o mais profissional possível para fazer um comentário conciso e nunca afetar o ser humano que está ali desempenhando a função. Agora, hoje se discute, se analisa muito a arbitragem a nível de Brasil, você diz que está num nível baixo. Mas eu faço uma outra pergunta a você. Quando é que toda essa tecnologia que hoje cobre o futebol vai se voltar para beneficiar o árbitro no seu trabalho? Olha, já deveria estar beneficiando, né? O pessoal fala que o legal da arbitragem, o legal do futebol é o bate-papo, a contestação da segunda-feira. Mas isso é bom só para o torcedor que ganhou, porque o que perdeu e para o árbitro que errou não é nem um pouco bom ser vinculado na segunda-feira com o seu nome estampado em algum segmento da imprensa como sendo o pivô de algum equívoco que resultou no resultado final de uma partida. Mas a arbitragem deveria, e as entidades que comandam o futebol deveriam modificar, né, começar a perceber o quanto está ficando difícil trabalhar com a arbitragem sem que tenha um recurso televisivo, sem que tenha um recurso tecnológico. Agora, e o nível da arbitragem? Você na condição de comentarista, como é que você vê hoje, findando o Campeonato Brasileiro, muito mais os erros sendo sempre mais manifestados que os acertos, como é natural na imprensa, uma opinião errada ao meu ver. E como é que você vê o nível da arbitragem? E outra pergunta em cima dessa. A indicação ao Daronco, que para mim você era muito mais árbitro que o Daronco, merecia ter um escudo da FIFA e acabou não acontecendo, e o tal apadrinhamento que você falou. Essa é a minha opinião, mas a sua análise sobre o nível da arbitragem e o escudo da FIFA para o Daronco. Bom, o nível da arbitragem ele anda em paralelo conforme o nível do futebol brasileiro e da organização do futebol brasileiro. Então, se ele está ruim é porque o contexto está ruim, né? Até porque os árbitros não têm nenhum amparo, nenhum trabalho, nenhum apoio que possa fazer com que ele modifique esse quadro. E eu até vou ser de repente um louco em dizer, mas eu acho que o nível da arbitragem comparado a tudo que se oferece, ele é muito bom. O árbitro não tem absolutamente nada, ele não tem um plano de carreira, ele não tem um plano de saúde, ele não tem férias, não tem 13º, não tem um calendário, não tem absolutamente nada. E mesmo assim ele vai lá e tenta desempenhar o seu melhor. Óbvio que em função de todo esse aparato que se tem hoje tecnológico, é muito difícil dele andar na mesma linha da tecnologia atual. Quanto ao escudo da FIFA, eu acho que o Anderson Daronco foi uma boa escolha, mas não ainda mostrou o porquê estar, nessa função. Eu acredito no potencial dele, eu acho que ele é um excelente árbitro, uma excelente pessoa, mas ainda eu acho que para chegar no escudo da FIFA ainda lhe faltava uma decisão, algo assim para mostrar a sua real qualidade. Mas eu acho que pelo fator da idade, era o árbitro com mais condições de entrar atualmente no quadro internacional pelo Rio Grande do Sul. Agora, você sabe que você está na história do futebol dessa fronteira por ter apitado um jogo muito especial lá no Atílio Paiva, que eu gostaria que você falasse um pouco. Não vou nem dizer que jogo é, porque você certamente vai lembrar. Primeiro Grenal fora do Brasil, né? Então,
tenho todo um carinho especial com relação a essa lembrança, né, de ter comandado esse jogo. Um pouquinho antes desse Grenal eu já tinha apitado um amistoso entre Internacional e Peñarol também, ali no Atílio Paiva. O ano passado eu apitei a entrega de faixas do Internacional contra o Cerro, aqui do Uruguai. Então, todas as vezes que eu pude vir a Livramento, e principalmente no Atílio Paiva, em Rivera, né, eu tive a oportunidade de fazer grandes jogos. E isso eu vou guardar para o resto da minha vida, vou poder contar para o meu filho que às vezes que eu vim na fronteira eu fiz jogos de magnitude extrema. Exatamente, primeiro árbitro do Grenal, primeiro Grenal internacional, o Márcio Chagas conduziu. Gostaria de te agradecer por essa entrevista, uma bela entrevista, agradecer pela sua simpatia, pela sua disponibilidade e seja sempre bem-vindo à fronteira. Muito obrigado, né? Eu agradeço o convite de Santana do Livramento em poder vir até aqui para participar desse evento. Até cito que a minha mãe é daqui, né? Tem alguns parentes, mas eu não conheço os parentes da minha mãe que são de Livramento, né? Mas as raízes dela são daqui. Consequentemente, eu também tenho um sangue aqui santanense, né? E ser convidado a vir participar desse evento aqui, para mim foi uma surpresa muito agradável. Obrigado, Márcio. Márcio Chagas da Silva, que vai ser o palestrante dessa tarde e noite aqui no auditório da Unipampa, na abertura da segunda semana da Consciência Negra. TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando o que é nosso.